Olá, eu sou Valdir Sternagel, esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de histórias, encontros e orações. As cinzas da Quaresma. Na quarta-feira, dia 2 de março, numa conversa rápida com um dos meus filhos, percebi que ele estava com uma marca na testa e eu logo concluí. Era quarta-feira de cinzas. E ele tinha a testa marcada com o sinal da cruz, um sinal feito com cinzas. Em algumas tradições e lugares se marca o início da Quaresma com um rito, no qual a testa do outro é marcada com cinzas. É marcada com cinzas em forma de cruz. Este é o caso deste nosso filho que pastoreia uma igreja na cidade de Oslo, na Noruega. A Quaresma dura 40 dias e vai da quarta-feira de cinzas até a Páscoa, até a semana da Páscoa. É uma tradição muito antiga. Aliás, essa tradição foi formalizada, por assim dizer, em 325 d.C., no Concílio de Nicéia. E ainda hoje, em muitas das nossas tradições cristãs, ela está bem viva. A Quaresma é um tempo de penitência. E por isso o uso das cinzas. E a essa penitência, esse tempo de penitência se vive com jejum, com quietude, com simplicidade e com solidariedade. De fato, ao descrevermos esse tempo da Quaresma na própria tradição da nossa fé cristã, nós podíamos caracterizá-la com essas palavras. Penitência, né? Um tempo de penitência marcado, eu repito, pelo jejum, pela quietude, pelo silêncio, o silêncio da oração, pela simplicidade e pela solidariedade. A Quaresma, portanto, é um tempo onde se olha para dentro. Penitência, um tempo de confissão, de reconhecimento da nossa necessidade de confissão. E um tempo no qual se olha para fora, num gesto de solidariedade, na busca do outro mais necessitado, do outro mais carente, do outro que precisa de um cuidado, de um pedaço de pão, de um abraço, de um acolhimento. A nossa tradição evangélica, aqui no Brasil, especialmente, digamos, nesses tempos mais recentes, marcados muito por uma espécie de teologia da prosperidade, essa espiritualidade, essa tradição evangélica, ela é muito mais marcada pela efusividade, né? Pelo barulho, pela vitória, e por uma espiritualidade até que tende a negar a realidade dura, as dificuldades e como lidar com ela, e ela é rápida, essa nossa tradição evangélica, ela é rápida em proclamar, em decretar a vitória, a cura, a libertação. Mas essa tradição dessa conquista, dessa proclamação de vitória, acaba sendo uma pobre expressão da fé cristã. A fé cristã é muito mais do que isso. E, ao mesmo tempo, ela também é uma pobre conversa com a realidade de vida, com a complexidade da nossa vida. Porque ela lida com esse nosso lado mais eufórico, mais barulhento, que busca sucesso.
essa espiritualidade, digamos, espiritualidade da euforia, ela também reflete muito o tempo no qual nós vivemos. Um tempo no qual a cultura do Rivotril está tão em voga, está tão em casa, e no qual vivemos a tentação da espiritualidade Rivotril. Basta umas gotinhas e tudo está bem. A vida, no entanto, ela é muito mais complexa e ela traz áreas, dificuldades, tempos de grande dificuldade. A tradição da Quaresma, ela nos empurra no sentido bom, né? Ela nos empurra para um outro lugar. Um lugar no qual nós nos encontramos com a nossa própria fragilidade, com a nossa vulnerabilidade. A Quaresma, ela nos convida a nos encontrarmos com a nossa morte, com as cinzas. Do pó viemos e ao pó voltaremos. A tradição da Quaresma, para olharmos o outro lado dessa tradição, por assim dizer, ela denuncia toda enganosa euforia que acaba sendo uma euforia da imortalidade, onde nós nos pensamos invencíveis, onde tratamos o outro na perspectiva do poder, oprimimos, exploramos o outro e no final desse raciocínio matamos o outro, onde de fato queremos ser como Deus. A Bíblia fala disso e a Bíblia nos convida para essa penitência, para esse mundo das cinzas, do reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, de que não damos conta de nós mesmos em tantos momentos da nossa vida. A Bíblia nos convida a olhar para a nossa morte, para que só então possamos olhar para além da morte na perspectiva da graça. A Bíblia nos ensina e nos convida a olhar para as cinzas. A Bíblia também nos ensina a olhar a nossa realidade, o mundo no qual nós vivemos, para essa enganosa euforia que quer dominar sobre o outro e onde, em última análise, nós nos consideramos Deus. Queremos ser como Deus. Na Quaresma, nos deparamos com as cinzas e precisamos reconhecer essas cinzas que estão dentro de nós e fora de nós, porque sem elas vivemos numa grande ilusão e a própria perspectiva da graça é enfraquecida. É no encontro com as cinzas que somos despertados para a realidade, a grandeza e a absurda misericórdia da graça de Deus. Ao nos encontrarmos conosco mesmos e com o mundo das cinzas no qual vivemos, nós nos percebemos carentes absolutos da absoluta graça, da misericórdia e do perdão de Deus. Nessa Quaresma de 2022, nos deparamos com muitas cinzas. Cinzas que penetram todas as esquinas da história, por assim dizer. Ao lado da nossa casa, melhor, ao lado do apartamento no qual nós vivemos, há um prédio sendo construído. E é impressionante como essa construção, ela gera pó. E como esse pó tem a capacidade de penetrar no nosso apartamento, ainda que cuidemos para que portas e janelas estejam fechadas.
o pó que entra, as cinzas que entram na nossa vida, nos nossos relacionamentos, as cinzas que entram nesse momento tão cinzento da história. Essas cinzas, elas estão conosco de uma forma tão tópica e tão acentuada a partir dessa pandemia, cujas cortinas começam a se fechar, felizmente, mas ainda convivemos com essas cinzas da pandemia, cinzas das mortes literais, as cinzas da orfandade de tantos, a cinza da crise econômica, dos efeitos colaterais da pandemia vistos em tantos diferentes lugares e em tantos diferentes jeitos, as cinzas dos relacionamentos estremecidos, do corpo e da alma cansados do medo do futuro. Uma grande quaresma, no qual precisamos nos encontrar com essas cinzas. Mas essas cinzas, elas estão ocupando o ar de todos nós, mas de uma forma particular estão ocupando o ar de todo um país. Ucrânia. Cinzas da destruição, da vala comum onde os mortos estão sendo enterrados, dos refugiados e suas famílias separadas, dos filhos que perdem os seus pais numa guerra absolutamente louca e injustificável, dos velhinhos a morrer em suas frias casas sem energia. Cinzas a ocupar os rincões desse tempo da nossa história, cinzas a ocupar as nossas almas, cinzas por dentro e por fora. Nessa nossa esquina histórica, precisamos da quaresma, de uma quaresma que vai além dos 40 dias, pois 40 dias não dão conta da violência, da destruição, da desumanidade que marca a humanidade nesses dias. Nesse tempo de quaresma, a fé cristã, ela ora um lamento. E ela transforma esse tempo de lamento numa oração. Na tradição bíblica se fala de vestir panos de saco e se cobrir de cinzas. Nesse tempo, nós precisamos de uma espiritualidade do lamento, pois é só o lamento que nos ajuda a entrar num contato mais profundo com a carência de penitência que precisamos nesse tempo no qual nós vivemos. Um lamento que ecoou na cruz de Jesus, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E nós somos agraciados por esse encontro com a cruz de Jesus e somos convidados também a pronunciar um lamento que é uma oração intercessória, que é uma oração diante de Deus, para que Ele nos ouça. A fé cristã transforma esse tempo de lamento num tempo de esperança, mas é uma esperança que nasce desse lamento. Essa é uma hora também onde a fé cristã nos convida para o jejum, que é esse gesto de esvaziamento de nós mesmos, esvaziamento daquilo que nós cremos que nós podemos, temos e alcançamos, para reconhecer que não.
e que precisamos da mão de Deus. Essa é uma hora também para a denúncia daqueles que pensam que podem matar os outros, explorar os outros, desconstruir os outros, torná-los em refugiados. Essa é uma denúncia onde nós precisamos dizer que ninguém de nós é Deus e que ninguém pode se arrogar o direito de querer ser como Deus. E nessa rica tradição da Quaresma, é uma hora de solidariedade. Solidariedade tanto aqui como na Ucrânia. Solidariedade que é esse gesto que Jesus nos mostrou caminhando em direção ao outro e lhe perguntando o que queres que eu te faça. E responder na autoridade do Espírito, marcados pelo amor de Deus, num acolhimento que carrega dentro de si o sopro da vida, que é aquele sopro do qual nós necessitamos de forma vital e que nós precisamos hoje de novo. Por isso, sopra, Espírito Santo, sobre nós o sopro da vida, para que em nossa Quaresma possamos levantar os nossos olhos e sermos encontrados pela Tua graça. Graça para nós e graça para o outro.